Capítulo 513, Mundo dos Demônios Gigantes. Tradução, do Corão Revisão, 0. Esse era o mundo em que a raça dos demônios gigantes viviam ou era o continente da queda do céu. Lin Ming ficou espantado. Ele queria convocar Moguang, mas pelo fato que Moguang havia exaurido a força de sua alma, ele já estava forçadamente em um sono profundo. Não importava quanto Lin Ming tentasse convocá-lo, não houve resposta. Lin Ming finalmente desistiu de entrar em contato com ele. Pensando nisso, o próprio Imperador Demônio era da antiga raça dos demônios gigantes. Se era assim, não seria estranho se uma matriz de transmissão ultralonga do Palácio Imperial do Deus Demônio fosse conectada ao mundo da raça dos demônios gigantes. Será que o grande imperador do submundo que apareceu há 3.000 anos também veio do mundo dos demônios gigantes? Enquanto Lin Ming estava pensando, sua expressão mudou repentinamente e um lampejo de luz brilhou no seu olhar. Ele viu o demônio gigante nas costas do grande camelo puxar uma corrente grossa do bolso e jogar nele. O que? Olhando para os olhos zombeteiros do outro, Lin Ming fumegou devido à raiva. Todo o seu corpo estava gravemente ferido e ele não conseguia usar a sua verdadeira essência ou o poder de refinamento medular no momento. Mesmo depois de vários dias de recuperação, ele era somente capaz de usar um pouco de sua força corporal. Com a condição atual de Lin Ming, ele só seria capaz de lutar contra um artista marcial normal no reino Ouqian. Lin Ming se moveu para o lado, desviando da corrente e pegando a vantagem do tempo para se levantar. O demônio gigante no topo da parte de trás do camelo encarou ele e Lin Ming subconscientemente queria tirar a arma. No entanto, independentemente de ser a alabarda sanguinária da grande desolação ou a lança divina do cometa roxo, ambos estavam dentro do forno de fusão universal celestial que ele não podia convocá-los. Mesmo que ele pudesse, Lin Ming não teria ousado. Com sua fraqueza atual, tirar esses tipos de tesouros era só pedir para alguém vir e matá-lo por suas posses. Muda, o que está acontecendo? Outra voz veio por trás do demônio gigante em cima do camelo. Lin Ming ficou surpreso. Esta era, na verdade, a língua da raça dos demônios gigantes. Lin Ming havia herdado as memórias do Imperador Demônio, de modo que ele conseguiu entender cerca de 80 a 90% das palavras do seu oponente. Hoje é um dia de sorte, conseguimos agarrar outro escravo. Um artista marcial do reino Ouqian vale um pouco de dinheiro. Mas, que pena, sua base é fraca. O demônio gigante que se chamava Moda falou enquanto ele pulava do camelo. Na situação atual de Lin Ming, seus meridianos foram bloqueados em muitos lugares e a verdadeira essência em seu dantian estava bagunçada e deficiente. Não importa o quanto alguém olhasse para ele, era como se ele fosse um artista marcial reino Ouqian. Um artista marcial do reino Xiantian tinha a sua verdadeira essência condensada em um ciclone em seu dantian, definitivamente não parecia assim. Além disso, havia muitos bloqueios agora nos meridianos de Lin Ming, que era um sinal importante de uma base instável. É por isso que o demônio gigante nomeado Moda falou isso. Um humano, bem, você só pode depender de seu cultivo. Já não é ruim que este tenha alcançado o reino Ouqian. O outro demônio gigante zombou, este sujeito pode valer um cristal de sangue demoníaco de nível baixo. Enquanto os dois demônios gigantes zombavam, eles tomavam completamente Lin Ming como algum tipo de animal de fazenda. Isso fez com que Lin Ming queimasse de raiva. Mas, sua situação atual era extremamente precária, teria sido uma decisão muito burra de sua parte iniciar qualquer conflito aqui. Eles pensam que eu sou um escravo. Não é de admirar que eles me lançaram a corrente desde o início, eles querem me trancar como um escravo. Lin Ming sabia que em algumas terras distantes, como a região selvagem do sul, se alguém pegasse um selvagem, então esse selvagem seria o seu escravo. E agora que ele estava no mundo dos demônios gigantes, como humano, não era estranho que ele fosse transformado em um escravo se ele acabasse apanhado ao ar livre.
Lin Ming olhou para o cultivo deles e ficou surpreso ao ver que o dantian deles estava completamente vazio. Poderia até dizer que eles não tinham 1 milímetro. Eles não eram nem mesmo artistas marciais no reino Outian. Parecia que esses dois demônios gigantes também nem sequer tinham conectado seus meridianos. Se fossem humanos, eles teriam conectado seus meridianos quando atingissem o estágio da condensação de pulso. Eles não eram artistas marciais do estágio da condensação de pulso também. O coração de Lin Ming sentiu calafrios e, de repente, ele percebeu o que estava acontecendo. Pode ser que eles simplesmente não seguiram o caminho do reino Xiantian, do reino núcleo rotativo, do caminho marcial do recolhimento de energia. Era altamente provável que o que eles refinassem fosse seus próprios órgãos e seguissem o caminho do refinamento medular, o caminho marcial do fortalecimento corporal. Então é assim. Lin Ming finalmente entendeu por que havia leis tão estranhas no mundo em colapso do Palácio Imperial do Deus Demônio que suprimia os sistemas baseados em verdadeira essência. A maior parte dos discípulos do Palácio Imperial do Deus Demônio havia praticado o caminho marcial do fortalecimento corporal. Deste modo, se o Palácio Imperial do Deus Demônio fosse invadido pelos artistas marciais do caminho marcial do recolhimento de energia, então esses artistas marciais seriam reprimidos pelas leis naturalmente e o Palácio Imperial do Deus Demônio teria uma grande vantagem nessa situação. Pensando nisso, Lin Ming sorriu com tristeza. Parecia que a grande chance que ele encontrou no Palácio Imperial do Deus Demônio que ele tinha aproveitado foi por causa disso. Menino, eu aconselho você a ser esperto e não resistir, caso contrário, você experimentará a dor da carne. Muda zombou quando olhou para Lin Ming. Os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz sombria. No entanto, ele não queria fazer nada. Se ele lutasse agora, então era provável que ele morreria. Ele se virou para olhar para a caravana atrás de Moda, apenas para encontrar uma caravana maciça com dezenas de pessoas. Mas, incluindo Moda, havia apenas 3 da raça dos demônios gigantes, o resto eram humanos. Das dezenas de seres humanos, alguns eram do sexo masculino e alguns eram do sexo feminino. A maioria deles eram adultos jovens, mas também havia alguns idosos no interior. A maioria deles eram mortais e apenas alguns eram artistas marciais. Desses artistas marciais, seu cultivo era muito baixo. Nenhum deles superava o estágio da alteração muscular. Esses seres humanos seguiam a caravana ou levavam a bagagem com eles. Todos usavam roupas cinzentas desgastadas e sapatos de pano fino e alguns deles também tinham manchas grandes em suas roupas. Assim que Lin Ming viu isso, percebeu que todas essas pessoas eram escravas. No mundo dos demônios gigantes, parecia que os demônios gigantes eram a raça mais superior. Então, não era estranho se as raças diferentes fossem tomadas como escravas. Atrás do demônio gigante, um velho senhor que estava seguindo a caravana olhou para Lin Ming e suspirou. Lin Ming era obviamente jovem e talentoso. Ele chegou ao reino Outian, mas ainda foi pego e acabou como um escravo. Eu vou dar-lhe o tempo de 3 respirações para pensar sobre isso. Você quer obedecer ou você quer morrer? Muda disse com impaciência. Lin Ming guardou a crescente raiva de seu coração. No momento posterior, ele se acalmou. Embora ele não soubesse qual era o cultivo desses 3 demônios gigantes, ele ainda poderia estimar que a sua força estava acima da de um artista marcial normal do reino Xiantian. Com Lin Ming em um estado tão precário, ele absolutamente não seria páreo. Ele só poderia aguentar isso até que ele tivesse recuperado completamente a sua força. Vendo que Lin Ming desistiu de resistir, Moda ficou muito satisfeito. Parece que você é bastante inteligente. Agora vá para o fundo do grupo. Você ouvirá os detalhes sobre o trabalho de mineração mais tarde. Se você trabalhar bastante, você pode ser que até seja capaz de se livrar dos seus status de escravo. Lin Ming não disse uma única palavra e ele caminhou silenciosamente para o grupo.
Muda estava com um ótimo humor. Ele gritou para a caravana e continuou pela estrada. Depois que Lin Ming chegou silenciosamente na parte de trás da caravana, ele finalmente chegou a um homem velho que estava dirigindo um carrinho. O cultivo deste velho estava no estágio da alteração dos músculos e ele estava dirigindo uma carruagem de 30 pés de comprimento sozinho. Na frente da carruagem, haviam 6 cavalos que eram pelo menos 3 vezes maiores que os cavalos que Lin Ming costumava ver. Todo cavalo era extremamente forte e vigoroso, com pernas grossas e resistentes. Não só isso, mas cada um desses cavalos tinha um chifre que saía da cabeça. Jovem, você é do exterior, certo? O velho era muito hábil em dirigir a carruagem. Enquanto ele dirigia, ele também fumava. As sobrancelhas de Lin Ming arquearam, hm. Do significado das palavras do tio, há muitos tipos de exterior.